Bom dia, sou o professor Jorge Tuffi de História. O nosso assunto hoje é Iluminismo, o pensamento burguês e a crítica ao antigo regime. As sociedades dos estados absolutistas eram formadas por diversas classes sociais, dentre as quais eram dominantes a nobreza e a burguesia. Com o desenvolvimento do capitalismo nos séculos 17 e 18, a burguesia continuou sua ascensão econômica em importantes países europeus, como a Inglaterra e a França. Consciente de seus interesses, passou a criticar o antigo regime. Foi aí que surgiu o movimento cultural que ficou conhecido como Iluminismo, também denominado como Ilustração, Filosofia das Luzes e Enciclopedismo. O que o Iluminismo defendia? A igualdade. Na compra e venda, o que importava era a igualdade jurídica dos participantes do ato comercial. Por isso, os iluministas defendiam que todos deveriam ser iguais perante a lei. Ninguém teria, então, privilégio de nascença, como acontecia com a nobreza. No plano econômico, a maioria dos iluministas acreditavam na desigualdade, correspondia à ordem natural das coisas. Tolerância religiosa ou filosófica. Na realização do ato comercial, não importavam as convicções religiosas ou filosóficas dos participantes. Defendia-se, sim, pelo ter e não pelo ser. A liberdade pessoal e social. A atividade comercial burguesa só poderia desenvolver-se numa economia de mercado, ou seja, era preciso que existisse o livre jogo de oferta e procura. Propriedade privada. O comércio só era possível entre proprietários de bens ou de dinheiro. Era característica essencial de uma sociedade capitalista. O que o iluminismo combatia? A nova mentalidade burguesa, expressava pelos princípios iluministas, chocava-se com o antigo regime. O absolutismo monárquico, porque protegia a nobreza e mantinha seus privilégios. O mercantilismo, porque a intervenção do Estado na vida econômica era considerada prejudicial ao indivíduo burguês, à livre iniciativa e ao desenvolvimento espontâneo do capitalismo. O poder da Igreja chocava-se com a autonomia intelectual defendida pelos individualismo e o racionalismo burguês. Assim, a burguesia não interessava apenas a religião. Ela desejava o avanço da ciência, das técnicas, principalmente as que favoreciam o transporte, a comunicação, a medicina e etc. Principais iluministas. A palavra iluminismo originou-se de luz, referindo-se à razão, que consegue tudo iluminar, explicação racional para todas as questões que envolviam a sociedade. Alguns pensadores iluministas preocupavam-se com questões políticas, sociais e religiosas, enquanto outros procuravam uma maneira de aumentar a riqueza das nações. Os princípios iluministas, ou a bandeira que os iluministas defendiam, eram liberdade, igualdade e fraternidade. John Locke ficou conhecido como o pai do liberalismo. Ele defendia a liberdade e a tolerância religiosa. Montesquieu, jurista francês, escreveu O Espírito das Leis, onde ele defendeu a separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário, como forma de evitar abuso dos governantes e de proteger as liberdades individuais. Voltaire, um dos mais famosos pensadores, com seu estilo irônico, destacou-se pelas críticas ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderes. Ele defendia o direito natural, o governo por um soberano mais esclarecido. Ficou famoso pela seguinte frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Rousseau, sua maior obra, O Contrato Social, expôs a tese de que o soberano deveria conduzir o Estado segundo a vontade geral do seu povo,
sempre tendo em vista o atendimento ao bem comum. Tornou-se célebre como defensor da pequena burguesia e inspirador dos ideais da Revolução Francesa. Fisiocratismo. O termo vem do grego physis, que significa natureza, e kratos significa poder. Designa, portanto, o governo comandado pelas leis da natureza. Os fisiocratas pregavam a implantação de um capitalismo agrário, baseado no aumento da população agrícola. Adam Smith foi o principal representante do liberalismo econômico. Adam criticou a política mercantilista que se baseava na intervenção do Estado na economia. O trabalho era a fonte de riqueza para ele. Enciclopedistas foram principais organizadores de uma enciclopédia de 33 volumes, com conhecimentos artísticos, científicos e filosóficos. Déspotas esclarecidos eram governantes absolutistas de alguns países europeus que adotaram certos princípios iluministas, promovendo em seus estados uma série de reformas no campo social e econômico. Exemplos dessas reformas foram o incentivo à educação pública, criando escolas, e o incentivo ao tributo, procurou tornar mais amena a arrecadação tributária de populares. Influências do Iluminismo. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Independência da América, Inconfidências, principalmente no Brasil, Independência das 13 colônias inglesas.